Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui hoje, né, com muita alegria, o Literatura em Foco, para dar abertura para esse festival que a Socol, né, está preparando com tanto carinho, que é o Festiva France. Hoje a gente vai falar sobre literatura brasileira, partindo de um ponto de vista do modernismo, né, que é de onde a gente pode, de fato, considerar que a nossa literatura ganhou a nossa cara, né? E a gente aproveita para poder agradecer também o governo de Minas, a DEPEN, todo o pessoal que está aí no apoio. E vamos começar esse papo bacana aí. Eu sou a Lorena Coelho, sou roteirista, assistente de produção, né? Também trabalho como escritora e a gente chama literatura, né? Nada melhor para começar esse festival do que falar de literatura nacional. E estamos aqui também com o Deidson Charles, que é ator, cantor, estudante de letras, né? Tem uma experiência muito bacana aí. Queria pedir, Deidson, para você se apresentar um pouquinho para a gente. Muito bem-vindo, né? Um prazer te ter aqui com a gente. Obrigado. É isso, gente. Eu sou o Deidson Charles, eu sou ator, cantor, como a Lorena disse, sou estudante de letras com habilitação em português e francês, dupla licenciatura. Sou um amante da literatura, meio estar podendo fazer parte desse momento, que é extremamente importante para o contexto que a gente está vivendo, né? Em relação à literatura brasileira, a importância da literatura nas nossas vidas. E espero que a gente tenha uma conversa super construtiva nesses próximos minutos. Obrigada, Deidson. Acho que vai ser muito bacana a gente falar sobre isso aqui. E vamos começar falando então sobre um tema, né, que especialmente agora no início de abril tá bombando muito aí nas redes sociais, em todos os veículos de imprensa, né? Que é o projeto de lei 3787 de 2020, né? Que está tramitando na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Uma das facetas, né, desse projeto, o que se pretende, né, o ministro Paulo Guedes, é justamente a taxação sobre os livros, né? Seria aí uma taxa de uma incidência de 12%, né? Em cima dos livros, que é uma coisa que preocupa muito, né? Eu acho que especialmente para quem ama, né, a literatura, né, seja desde o mercado do editorial até o consumidor final, o leitor, é uma coisa que tem preocupado muito. Aí queria saber o que você pensa sobre essa possibilidade, né, de taxação em cima de livro. Lembrando que desde a Constituição de 1946, né, os livros estão isentos de impostos. A nossa Constituição atual, né, de 1988, ela manteve isso e aí, de repente, tem essa possibilidade desse retrocesso aí. Queria saber o que você pensa, né, enquanto profissional das artes, o que você pensa sobre isso? É extremamente revoltante, né? A gente vive diversos retrocessos no Brasil, infelizmente. Está cada vez mais duro ser brasileiro. E essa fala do Paulo Guedes de que apenas o rico lê, e entendendo como rico no Brasil uma pequena minoria, né? Porque ser rico no Brasil, pelo que eu estava pesquisando, é uma pessoa que recebe 10 salários. Ou seja, é uma pequena parcela dos brasileiros. E restringir a literatura a essas pessoas é extremamente absurdo, porque, infelizmente, a gente vive em um país que o mercado editorial é um mercado capenga. As pessoas que trabalham nesse mercado, elas trabalham diariamente para sobreviver e para manter esse mercado, porque se não fosse dessa forma, não existiria o mercado editorial. E, além disso, o brasileiro, em média, lê de 2 a 3 livros, o que é muito pouco para é muito pouco pensando no conhecimento literário, né, nas possibilidades que a literatura nos oferece. E é extremamente revoltante porque, ok, os ricos leem mais, como o Paulo Guedes diz, vamos tentar basear nessa fala dele. Então, o certo a se fazer é criar políticas públicas, criar medidas para que as pessoas pobres também se interessem. E essa fala dele é um extremo absurdo, porque pessoas de periferia leem, pessoas da classe média leem, qualquer pessoa lê, não só os ricos. E aí é isso.
É um sistema, esse desgoverno que a gente vive é um desgoverno que está matando o Brasil aos poucos, e uma das formas de matar o Brasil é tirando o acesso à cultura, porque se tira a cultura, tira o pensamento crítico, tira a sensibilidade, tira o conhecimento, e isso a gente não pode deixar acontecer, e por isso que a gente precisa fazer barulho em relação a isso. Infelizmente, vivemos em tempos pandêmicos, então não tem como ir para a rua para manifestar e fazer alguma manifestação pública. Então, o que nos resta é manifestar nas redes sociais, por mais que o efeito seja um efeito pequeno e que geralmente não funciona muito, mas é o que a gente está tendo nesse momento, e é preciso falar sobre isso a todo momento. É preciso incentivar a leitura a todo momento. Eu, dentro da minha realidade, enquanto uma pessoa de classe média, média, eu tento incentivar ao máximo a leitura às pessoas à minha volta, tento incentivar ao máximo a leitura às pessoas que eu consigo alcançar nas minhas redes sociais. Atualmente eu criei um canal no YouTube chamado Em Outras Palavras, justamente com esse objetivo de levar a literatura para as pessoas de uma forma acessível, tentando incentivá-las e para que elas busquem esse lado da cultura, né? Que é extremamente importante. E aí, quando a gente se depara com uma fala dessa de que só ricos leem, é um absurdo. É um absurdo. Não tem nem muito o que dizer, porque são tantas falas absurdas nesse desgoverno que a gente não consegue mais. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Deidson, realmente, assim, te ouvindo falar, né, acho que o ponto principal disso tudo é a questão. Além do absurdo de ser a fala, né, do ministro da Economia de que no Brasil só rico lê, então, se é que esse governo estivesse realmente pensando em fazer algo que fosse beneficiar a população, ele deveria, né, como você falou, fazer algo para fomentar, né, a leitura, para fomentar a cultura. Mas aí a gente pensa, né, um governo que no ano passado reduziu a zero a taxação sobre a importação de revólver, né? Não é surpresa esse mesmo governo ele querer taxar em 12% os livros, né? Que desde, né, como eu falei, desde 46 não são taxados. Em 88, na nossa Constituição Democrática de Direito, manteve esse direito. Desde 2004 também não incide PIS/COFINS, né, sobre os livros, e agora com esse retrocesso. E o que me chama muita atenção é o seguinte, eu tenho certeza, né, tenho fé que isso não vai passar na Câmara, não vai passar no Congresso, é que se você taxa livro, você está indo diretamente num direito fundamental, né, da população, do ser humano, um direito constitucional mesmo, direito à educação, direito à cultura, que o Estado tem a obrigação de prover, né, junto em parceria com a sociedade, mas se você taxa livro, isso vai ser ruim não só para o editor, como para o pensando desde o autor até o editor, vai chegar no consumidor final e o preço do livro vai subir. Então, você está fazendo uma coisa absurda, que é dificultar ainda mais o acesso à cultura, né, dessa população. É uma falácia de que isso vai trazer algum benefício econômico. É uma falácia, porque você pensa no a eventual arrecadação sobre esses 12%, o que pode arrecadar para o Tesouro, né? A perda, né, a desvantagem, né, nisso, em contrapartida, né, que vai ser cada vez mais o afastamento da população da cultura, do hábito da leitura, né? E essa desvantagem é enorme, inclusive economicamente, porque quanto mais você tem uma população, quanto mais você forma leitor e quanto mais você tem uma população com acesso à cultura, melhor essas pessoas vão se posicionar no mercado de trabalho, né? Mais riqueza isso vai gerar, mais consumo isso vai gerar, né, para a máquina e para a economia do país como um todo.
E até porque se você aumenta, se você taxa o livro, o preço sobe, ninguém, menos gente vai comprar, né? Isso vai fechar a livraria, isso vai falir editora. E o pior de tudo, né? É exatamente essa coisa que prejudica a nossa formação de leitores. Essa fala do Guedes também de que só rico lê, isso é completamente elitista, né? Ele falou que uma pesquisa que no Brasil as famílias que ganham até 2 salários mínimos, elas só consumem livros didáticos, o que é um absurdo, né? Você mesmo falou, a gente sabe, né? Principalmente a gente que está metido nessa coisa do mundo das artes, quantos grupos existem de leitores assim ávidos, né? Adolescentes. Basta ele talvez nunca tenha ido a uma Bienal do livro para poder se encontrar com diversas centenas, milhares de estudantes de colégios estaduais, municipais que estão ali loucos pela literatura. Então, isso eu acho assim, desastroso, né? Se chega a acontecer, é desastroso para a cultura do nosso país, vai totalmente na contramão da nossa Constituição, dos direitos fundamentais, né, do cidadão, e totalmente contra o que a gente espera para um país que quer crescer, já que ele está falando de economia, né? E vamos falar em todos os sentidos, a educação, a cultura é a base de tudo. Você nunca vai ter um país rico em todos os sentidos se você não tem uma população que lê, uma população que está engajada na cultura. E taxar isso vai completamente na contramão, é preconceituoso, ao meu ver, né? É elitista, e eu acho que a gente só tem a perder. Tomara que isso não passe, né? Eu quero crer que não passe. É o que você disse, é um elitismo cultural, né? É querer determinar o que uma pessoa pode ter ou não acesso. O livro no Brasil ele já não é barato. Então, aumentar, colocar essa taxa em cima, colocar esse imposto em cima do livro e encarecer mais o livro, vai afastar cada vez mais as pessoas desse material, né? Eu brinco com as pessoas ao meu redor de que você tem que ler qualquer coisa, sabe? Você precisa ler. Se você não quer ler um livro, um romance, um clássico, lê um jornal, lê um livro de fábulas, lê um conto de fadas. É importante ter o processo diário de leitura, porque, como você mesma disse, a leitura ela é um processo transformador, nos faz ter consciência de quem somos, de onde estamos e como somos. É importante ter essa consciência para a gente conseguir mudar o nosso futuro. O que mudará a situação do Brasil, ao meu ver, utópico, chega a ser até um pouco utópico, é a leitura. É você pegar um livro, um romance clássico, você pegar uma literatura juvenil, é você pegar Maurício de Souza, Turma da Mônica, é você pegar qualquer qualquer gênero literário e ler, porque aquilo vai fazer você vai fazer você se interessar cada vez mais por aquele processo de leitura, o que tornará você uma pessoa mais crítica diante as coisas que vão aparecendo no nosso mundo, e você começa a construir a sua própria autonomia, porque se você não lê, você não tem autonomia sobre a sua fala, você não tem autonomia sobre o seu viver, sobre... Você não tem autonomia na vida. É importante esse processo de leitura, e isso vem em um momento muito crítico, né? Um momento muito crítico, porque tantas coisas acontecendo no país e o Paulo Guedes preocupado com a taxação dos livros. Mas isso também tem uma justificativa. A literatura brasileira é marcada pelo cunho social, pelo cunho político. Então, viabilizar acesso a essas obras é viabilizar um pensamento crítico, é viabilizar pessoas que questionam o que eles vêm fazendo no Brasil. Fazer essas pessoas questionarem a situação que elas estão enfrentando diante dessa pandemia, diante desses 3 últimos anos. Então, tudo isso é um plano maior para
para matar mesmo os brasileiros nesse contexto de uma forma figurada, né? É isso. É bem isso mesmo, porque uma população que lê é uma população que pensa, que se questiona, e parece que o que nós temos hoje do governo federal é uma vontade de que seja uma população cada vez mais alienada, né? Então, parece que realmente isso é parte de um plano maior, né? A sensação que a gente fica, né? E até, Deidson, a gente falando sobre essa coisa de um povo que pensa, um povo que se questiona, que tem a sua identidade, que busca a sua identidade, né? Que busca entender o contexto social, geográfico em que ele está inserido, né? Isso me puxa assim um link, né? Para o nosso próximo tema, que é falar justamente do movimento literário modernista, né? Que o ano que vem comemora 100 anos, aí o centenário, né, do marco inicial aí, 1922. Algumas controvérsias, né, sobre esse início do modernismo, né, que começou ali com a Semana de Arte, né, de arte moderna, e muita gente fala que ali nessa primeira fase do modernismo, ali 1922, de 1922 a 1930, que uma parte do Brasil foi um pouco negligenciada, né? Que foi mais uma coisa ali dos artistas que estavam ali em São Paulo, né? Que só ali mais adiante que foi acontecer mesmo uma abertura para os demais artistas, mas queria saber assim, o que você acha, né, desse marco, da importância mesmo do modernismo para a literatura brasileira? O modernismo, como você disse, é um marco para a literatura brasileira, porque antes disso, o que a gente tinha de literatura era muito baseado nos moldes europeus, que era o parnasianismo, o simbolismo. E aí, nesse período ali de 1920, justamente na Semana da Arte Moderna, os artistas daquela época questionaram esse padrão que já era imposto há tempos e que eles queriam mudar aquele contexto, aquela situação. Eles já estavam cansados com aquele molde já pronto, queriam fazer algo novo, né? A inquietude do artista. E isso, claro, também tá muito ligado com o processo da Revolução Industrial ali no início do século XX, que também determinou uma mudança gigantesca na sociedade que a gente vem até os dias atuais. E isso influenciou na perspectiva cultural. E aí, em 1920, na Semana Moderna, que na verdade não foi uma semana, foram 3 dias, começou esse processo do modernismo, que é uma escola literária que possui como objetivo maior escrever uma arte, na verdade, uma arte que se baseasse no próprio país, no próprio Brasil. Então, ali eles começaram a criar ideais, ideias sobre o que seria essa escola literária. E aí tivemos a primeira fase, que foi uma fase mais utópica, que eles não conseguiram colocar isso em ação desses ideais. Aí a segunda fase já vem mais ou menos em 1930, se eu não me engano, trazendo todas essas ideias de forma concreta. E aí vai. E isso influenciou completamente na nossa escrita. Nesse período do modernismo, a gente tem várias obras clássicas, 2 delas a gente vai conversar hoje, e foi extremamente importante para a construção de qualquer outro formato de literatura que a gente vem vendo. Beleza, né? E assim, o que mais me encanta assim nessa coisa do modernismo, né, foi quando os artistas brasileiros, né, também a gente lembra que não só na literatura, né, mas foi um movimento que seguiu todo ali os caminhos das artes, né, na música também, né, na dramaturgia. Então acaba que tudo é influenciado, né? E eu acho muito interessante essa coisa do brasileiro virar e falar assim, não chega. Agora a gente quer produzir aqui uma literatura que tenha a nossa cara, né? Uma literatura que seja nossa. E como você falou, né? Quebrando com esses paradigmas e esses padrões convencionais que vinham da Europa,
né? Então é muito interessante esse momento, eu acho assim, né? É como você falou, é um marco mesmo, assim, né? Que eles viram e falam, chega, a gente precisa ter a literatura com a nossa cara, né? E aí, como você citou aí, a segunda fase do modernismo, né? Começa aí por volta de 1930, né? Que eles chamam também da geração de 30, que vai ali até 1945. É importante também a gente pensar, né, no contexto histórico que a gente estava vivendo, né? Que foi a época ali do Estado Novo, né? Depois ali no finalzinho tem a Segunda Guerra Mundial de 39 a 45. Então, é um momento que o mundo todo está ali em ebulição, passando por transformações. Aqui no Brasil, né? Especialmente, né? Era Vargas. Então, o pessoal queria muito falar, fazer crítica social, como você falou. O pessoal queria falar da fome, da miséria que o povo estava passando, queria realmente fazer denúncia, né? E aí até nessa segunda fase destaca um autor que a gente vai conversar hoje, maravilhoso, que é o Graciliano Ramos, né? Daqui a pouquinho a gente fala de Vidas Secas, e a gente percebe ali muito nessa segunda fase o regionalismo, né? Como eu comentei no inicinho, né? Eu já assisti, li algumas coisas sobre essas controvérsias de que na primeira fase talvez esse modernismo teria ficado um pouco mais focado ali, especialmente falando da Semana de Arte Moderna, falando ali de São Paulo, né? Quem estava ali em São Paulo, aí a gente fala da Tarsila, da Anitta, né? A gente fala de Oswald de Andrade, mas que nessa segunda fase, de 1930 para cima, aí de fato, assim, aí eu sinto que, como você falou, né, ali de 30 para cima, que o objetivo parece que começou a ser de fato alcançado. Essa coisa do regionalismo, né? Quando vem essas obras que falam muito de Nordeste, né? Aí já descentralizou ali do Sudeste, desse eixo de Rio-São Paulo. Né? Então é muito interessante mesmo assim ver essa evolução, né, desses autores, essa luta por encontrar essa cara da literatura brasileira, depois ali, né, já de 1940 para cima, aí a gente tem o Vinícius, né, com a poesia maravilhosa dele, a gente tem Cecília também, Meirelles, é muita gente boa que tem aí no caminho. Jorge Amado, né, falando em Nordeste, na segunda fase, ele que fala tanto ali daquele ambiente ali, né, do café, perdão, do cacau, né, Jorge Amado fala muito ali do ambiente do cacau em Ilhéus, ele traz obras maravilhosas ali com o Nordeste como cenário, né, e trazendo a identidade do nordestino. Então é muito bacana, né, essa coisa do modernismo. E mais um pouquinho subindo ali, mais para a terceira fase, aí a gente já entra, né, também numa outra autora maravilhosa que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a Clarice Lispector, né, que traz esse mergulho ali no existencialismo, né, esse mergulho no interno, né, na mente, né, do indivíduo. A Clarice que deixou uma obra aí maravilhosa, né, Deidson? E eu queria até que, né, se você tiver mais alguma consideração para fazer sobre o modernismo, né, vamos ter muito prazer em ouvir, mas também se você puder falar para a gente desse livro, né, até que você escolheu para a gente estar aqui falando hoje, que é A Hora da Estrela, e falar como que, né, como que você vê a entrada do estilo da Clarice, né, que era uma autora que prezava muito também por falar do cotidiano, que é uma característica do modernismo, né? E como que você enxerga a maneira da Clarice de contar as narrativas dela e mais especialmente mesmo sobre a Hora da Estrela. Só para concluir mesmo a questão do modernismo, você pontuou uma coisa que é extremamente importante. Falar de literatura é necessário ter esse entendimento do contexto histórico, porque na segunda geração do modernismo que o modernismo começou a se concretizar. E acredito muito que foi por conta da ditadura varguista, que foi um período que influenciou o Brasil inteiro politicamente, economicamente, enfim, de diversas formas. Antes disso, a gente não estava vivenciando um período tão impactante como foi a ditadura varguista.
Então, acredito até que por conta disso também o modernismo não se concretizou antes disso. E reiterando mesmo a importância disso, a Nina Simone, em uma entrevista, ela disse que o artista ele precisa refletir o seu tempo. E é isso que eles fizeram com a literatura deles. Refletiram aquele tempo, com as questões daquele tempo, com as questões sociais, com as questões políticas, com as questões psíquicas. É isso, é refletir o tempo em que a gente vive. Agora, indo para Clarice, Clarice é uma autora que eu sou apaixonado, assim, gosto muito da escrita dela. E eu trouxe A Hora da Estrela para nossa discussão, que A Hora da Estrela é o meu xodózinho, assim, da literatura brasileira. Amo Macabeia. Somos todos Macabeia, inclusive. Deixar essa hashtag aí. Porque é um livro que me pega de um jeito, me emociona de um jeito, que eu não consigo descrever. Assim, já li 3 vezes, as 3 vezes eu me emocionei muito. Mas o impacto dessa obra é porque, antes disso, deixa eu só contextualizar um pouco a vida de Clarice. A Clarice, ela é uma mulher vinda da Ucrânia. Ela é naturalizada brasileira. E isso, aos 2 anos, a família dela era judia e ela fugiu do país dela, acredito eu, pelo contexto da Segunda Guerra, da perseguição aos judeus. E aí ela se naturalizou no Brasil. Inicialmente ela foi morar em Recife, se eu não me engano. E aí depois de Recife que ela foi para o Rio de Janeiro. Então, ela é uma figura que é imigrante, ela é marginalizada, né, porque há um preconceito em relação ao imigrante. Então, ela sempre esteve na margem da sociedade, enquanto mulher e enquanto imigrante. E isso é importante porque não só em A Hora da Estrela, mas em todas as obras da Clarice, ela traz personagens que fazem parte do contexto marginalizado da sociedade. E a Macabeia, que é a protagonista desse livro, A Hora da Estrela, é uma dessas personagens que representam essa marginalização. A Macabeia ela é uma mulher de 19 anos, ela é nordestina, pobre, e ela saiu do seu estado, Alagoas, e veio para o Rio de Janeiro, essa questão do êxodo, né, que é muito frequente até hoje, até os dias de hoje, em busca de uma vida melhor, em busca de novas oportunidades. Ela fugiu, ela é uma mulher órfã, então ela vivia com a tia maltratava ela, recebia vários. Ela tinha. A tia abusava ela de diversas formas. E aí ela, cansada daquela vida, ela foi para o Rio de Janeiro buscar uma vida melhor. Só que a gente não está lendo um conto de fadas. E essa vida melhor, ela não vem. Ela não existe para Macabeia. E aí é que o livro nos pega. Porque é uma personagem que tem uma vida tão triste, uma vida tão precária, e precária de diversas formas, precária do vocabulário, precária economicamente, precária, enfim, precária de diversas formas, e mesmo assim ela consegue ser feliz dentro do contexto dela. O que é um absurdo, como você consegue ser feliz com esse monte de precariedade que tem na sua vida? E aí, o que eu acho interessante no livro, além da personagem Macabeia, é o narrador, que é o Rodrigo SM, que foi uma forma que a Clarice, foi um narrador personagem que a Clarice construiu para que ela, enfim, ela construiu para que ela pudesse ter uma abertura maior na condução dessa história. Inclusive, no próprio livro, esse personagem, ele debocha diversas vezes das escritoras mulheres, porque elas não conseguiriam descrever a história de Macabeia, porque Macabeia tem uma vida tão triste que elas pegariam tendo dó da Macabeia. E aí eu acho interessantíssimo isso, porque ao mesmo tempo que ela cria um personagem narrador, ela constrói uma crítica para o mercado editorial daquela época, que não daquela época, né? A gente consegue ver isso até hoje, da falta de valorização das obras femininas.
E aí o Rodrigo SM ele começa a descrever a Macabeia no livro, sempre com essa falta de piedade, falando que ela era uma mulher feia, uma mulher pobre, que era carente de palavras, carente de emoções, o que vai se tornando um pouco cômico, porque ele vai descrevendo de uma forma tão absurda, ao meu ver, para um narrador, que, que vai se tornando um pouco cômico. E nisso ele vai apresentando a história da Macabeia, sempre com esse distanciamento de personagem e o narrador, que aí a gente pode entender que existem três elementos nessa história, né? O autor, a autora no caso, o narrador e a personagem principal. Geralmente o narrador e o autor estão no mesmo nicho. Nesse contexto não estão, porque a Clarice construiu um novo elemento. E aí ele vai apresentando a história da Macabeia e a gente vai se sensibilizando com a história dela e vendo várias semelhanças com a ingenuidade dela, com a simplicidade dela, com a vida dela triste, assim, com os questionamentos que existem nas entrelinhas do texto, porque o texto critica o capitalismo, critica o machismo, critica várias coisas que a gente discute hoje e que na época talvez não era tão discutido como é discutido hoje. E aí o narrador ele vai apresentando essa Macabeia, vai mostrando pelo que ela passa enquanto nordestina no Rio de Janeiro, que não é fácil, né? Há uma xenofobia muito forte em relação ao Nordeste. E aí a gente vai se sensibilizando, a gente vai se emocionando, a gente vai comprando a ideia da Macabeia. É um livro lindo, 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 lindo. É um livro realmente assim encantador. E eu lembro até quando a gente estava conversando antes de ter esse bate-papo aqui hoje, né? Você falou assim, Lorena, você já assistiu o filme, né? Se você não chorou, quem lê o livro, se não chorar no livro, vai chorar assistindo o filme, né? Da Hora da Estrela, que é realmente assim, é um filme que aí eu até assisti, né? É um filme que eu acho que faz bastante jus assim a história, né, do livro. E realmente a Macabeia, ela é uma personagem que a gente de cara já compra a história dela. Eu acho que de cara a gente já cria empatia por ela. E o próprio Rodrigo, né, o narrador, ele fala várias vezes que ele ama a Macabeia, né? Mas ele fala que só ele ama, né? Eu acho assim, é de uma sensibilidade tão grande a maneira como a Clarice ela coloca esse narrador que deixa bem claro, né, que ele viu uma nordestina com um aspecto assim meio amarelado, como se fosse uma pessoa pálida, né? Ele quer descrever ali uma pessoa realmente sofrida, né? Que na aparência dela ela transparece, né, essa vida difícil e que de ter visto aquela mulher, né, criou-se toda essa história, né, da Macabeia na cabeça dele. E eu acho assim que a Clarice conseguiu de uma maneira genial alcançar o objetivo do que realmente é o modernismo, né? Acho o viés principal assim, do modernismo, que é essa coisa da crítica social e do regionalismo, né? Como você mesmo falou, ela é uma migrante ucraniana, mas crescida no Brasil, naturalizada aqui, passou boa parte da vida dela no Recife, então ela tem conhecimento de causa para falar, né, do nordestino e tem conhecimento de causa para falar do quão difícil é ser mulher, né? E uma mulher marginalizada, né? Você cita muito bem aí a questão de que ela escolhe esse narrador homem, né? Eu acho até assim que é a cara da Clarice, né? Aquele tapa na sociedade mesmo assim, ela sabia, né? Se hoje é uma pauta que a gente ainda luta muito, imagina naquela época, né? Então a Clarice, que é uma mulher escritora, né, num ambiente predominantemente masculino, ela pega e escreve como Rodrigo, né, provando que a Clarice ela pode dar voz a um personagem masculino, a um personagem feminino, e ela vai narrar do jeito que ela quiser, porque ela simplesmente pode, né?
como o que todos nós podemos, né? Acho que quando você se propõe a um objetivo, realmente todo mundo é capaz, né? E a Clarice, ela faz esse jogo, né? Porque o Rodrigo, ele é quase tão importante na narrativa quanto a Macabeia, né? Claro, a Macabeia é a estrela ali do livro, mas ele é quase tão importante. E uma coisa que eu fico pensando cada vez que eu já li, acho que foi a quarta vez que eu li agora a Hora da Estrela também, eu fico vendo um pouquinho da Clarice, tanto no Rodrigo quanto na Macabeia, sabe? A Clarice era um ser muito inquieto, né? A gente assiste aí, ela morreu em 77, né? Mas graças a Deus tem um tanto de, não tanto, né? Mas algumas entrevistas dela com imagem, áudio e entrevistas escritas que a gente pode ler da Clarice. Era um ser muito inquieto, né? Tanto é que outro dia eu estava lendo que o Caetano Veloso, quando foi ler a Clarice, ficou com medo de enlouquecer. Que ele falou assim, ela tira a gente tanto dos lugares comuns, bota a gente tanto para pensar, né? Então a Clarice tinha muito isso. E eu acho muito lindo como ela conta a história dessa nordestina, né? Pobre, que perdeu o pai e a mãe na infância, foi criada por uma tia, desculpa os spoilers aí, pessoal, mas foi criada por uma tia que claramente não deu amor para aquela menina, né? A tia deu uma casa, deu um lar para a menina, mas não deu amor. É uma tia que é descrita no livro como beata, né? E aí entra outra crítica nessa coisa daquela pessoa que se diz muito religiosa, mas na prática me parece, pelo menos, que a tia da Macabé era alguém que não praticava muito ali o amor ao próximo. Ela criou a Macabeia com muita dureza. A Macabeia sempre sendo castigada, não foi ensinada a pensar, né? E claro que a gente também entra num contexto que a tia dela também certamente era alguém que não teve acesso à educação, né? Mas aí a Macabeia cresce como sendo essa pessoa que não tem direito a pensar, não tem direito a questionar, né? E cresce acreditando que é feliz porque simplesmente as coisas são assim. Ela sabe que para ela as coisas são mais difíceis. Depois, quando a tia dela morre, ela vai para o Rio de Janeiro, chega lá, consegue um emprego de datilógrafa, né? Ela fica super satisfeita de ser, né, uma datilógrafa, mas ali no trabalho dela, ela também é vista como alguém inferior a uma outra colega que também é datilógrafa. O chefe dela não tem muita misericórdia, não tem muita conversa, e ela assim vai seguindo a vida dela, vivendo ali na rua do Acre, né, que a Clarice descreve no livro, dividindo um quarto com mais 4 moças, uma menina que nunca teve um quarto para ela só, uma menina que está levando a vida ali no automático ali, um dia após o outro. O Rodrigo descreve, né, o narrador descreve a rotina da Macabé como alguém que está sempre ali presa àquela mesma rotina, os dias dela sempre são iguais, não tem muita emoção, é sempre a mesma coisa. E o que é triste de pensar, o que faz a gente chorar com a inocência, a pureza e todas as privações que a Macabeia passa na vida dela, com a pobreza, com aquela moça que sofre com a xenofobia. Várias vezes são citados comentários do Rodrigo, da Glória, que é a colega dela de trabalho, sobre características dela nordestinas, porque a sua cabeça é assim, assado, é falado do cheiro, né, da Macabeia, que ela é uma mulher sem atributos, né? Aí também, como a Clarice joga com essa coisa do padrão de beleza, né, que já existia, né? Sempre existiu a mulher muito escrava dessa coisa do padrão de beleza, mas o que é triste de ver nessa história da Macabeia é que hoje é o retrato de hoje. Não mudou muita coisa, não mudou praticamente nada. Continua existindo um preconceito contra o nordestino, continua existindo essa coisa do nordestino que sai de lá em busca de uma vida melhor e chega no Sudeste, encontra, ou no Sul do país, encontra muita dificuldade para poder viver, né? E também, como você falou, essa coisa do ser mulher, né? A Macabeia, ela enfrenta ali um machismo num relacionamento que ela tem, né? Durante a narrativa, não vou ficar me estendendo muito para não contar mais do que eu já contei ali das linhas gerais do livro, mas você vê que ela enfrenta ali uma situação de um relacionamento que não tá legal para ela, né?
E o que me comove, assim, pessoalmente, em relação à Macabeia, que até né, vou passar a bola para você de volta para falar dela, mas depois a gente já entra no Graciliano, essa coisa é triste de que o brasileiro, né, especialmente o nordestino nessas duas obras, o brasileiro ele é acostumado a viver para sobreviver, a trabalhar para sobreviver. Ele não se, ele desde pequenininho ele acostuma crescer como um ser que não tem muito direito a ascender na vida, a conquistar muitas coisas. E quando eu digo isso, não apenas materiais, mas uma pessoa que não tem direito a pensar, porque a vida é tão sofrida, é tanta luta, que a Macabéia se acostuma. Várias vezes o Rodrigo fala, e ela achava que era feliz, porque as coisas são simplesmente como são. Ela sabe que para ela é difícil, ela sabe, o luxo da Macabeia é goiabada com queijo. E ela sabe que isso não está ao alcance dela todo dia, né? Ela vê um homem que ela considera muito bonito um dia na rua, e ela, acho que num boteco, e ela olha e fala, ela se sente até culpada de achar aquele cara bonito, porque ela acha que ele nunca vai estar ao alcance dela. Ela nunca sentou num restaurante, porque ela acha que aquilo é coisa destinado para mulher rica. Ela, no máximo, ela come ali um ovo frito no boteco, em pé ali mesmo, no balcão. Então, assim, é muito triste a gente ver que tanto ela quanto os personagens ali do Graciliano, eles se acostumam numa realidade como se eles não fossem merecedores, né? De tudo isso. Isso até casa lá com o início da conversa, a questão da taxação do livro, a questão de tirar do acesso da população essa capacidade de se formar como leitor, né? Então é isso. Aí queria, né, Davidson, se você quiser falar mais da Macabeia para a gente, já introduzir ali no Graciliano. É isso, gente. Leiam A Hora da Estrela. Um ponto muito importante que você tocou foi em relação à morte da Clarice. Ela morreu foi em 1973, pouco depois da publicação de A Hora da Estrela. Então, A Hora da Estrela ganha até essa camada a mais, reforçando mais a ideia daquela escrita hermética, né, de uma escrita enigmática, que traz diversos outros significados. E é muito interessante dessa obra, porque ela tem três abordagens. Tem uma abordagem social, que é bem clara e evidente, uma abordagem estética, ela trazendo essa nova perspectiva de um narrador que não se relaciona com o autor, então traz essa nova abordagem, e a abordagem filosófica, que é todos esses questionamentos sobre o seu eu, o seu eu no mundo, o seu eu nas suas relações. Ela é uma autora que traz muito essa ideia do seu eu interno, os questionamentos da vida, os questionamentos do mundo, os questionamentos, enfim, que habitam dentro de você. E é uma personagem extremamente marcante, porque eu já conheci várias Macabeias nessa vida. Quem é de classe média média, classe média baixa, classe baixa, com certeza já viu uma Macabeia na vida. Só que, diferente de ver na vida, é muito mais bruto quando você conhece essas Macabeias da vida. Porque é uma realidade muito mais cortante, muito mais cruel, muito mais triste. Como você disse, a gente não chora no livro por conta da vida da Macabeia, porque inclusive ela foi construída no livro de uma forma que a gente não sinta pena da vida dela. A gente se emociona porque é uma personagem que traz uma beleza, uma pureza, uma, uma ingenuidade que a gente não vê isso mais de uma forma, a gente não vê isso mais no dia a dia. É muito raro a gente ver isso. É uma personagem que a gente se emociona porque o maior prazer dela é comer goiabada com queijo. Ela come diariamente Coca-Cola e cachorro-quente, esse é o almoço dela. Ela fica feliz porque ela escuta o rádio relógio. Então, é uma personagem que faz a gente refletir sobre as nossas próprias vidas, porque hoje em dia a gente vive num mundo capitalista, né, que até entra nessa ideia do capitalismo que a Clarice discute no livro. A gente está tão imerso a esse consumismo, a essa coisa de comprar, 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 que a gente já não sabe mais o que é ser feliz. A gente não consegue mais encontrar a nossa própria felicidade.
porque a gente está se deparando com um mundo tão objetificado que a gente projeta a nossa felicidade nos objetos ao invés de procurar o real motivo da felicidade. E só para finalizar essa questão da Macabeia e já iniciar o processo, a nossa conversa sobre o Graciliano, a Macabeia é muito legal ver a construção desse romance, porque o único personagem que tem sobrenome no livro é o patrão da Macabeia. Então, isso já mostra também que o lugar que é destinado a ela, sabe? Uma mulher sem nome, uma mulher sem título, uma mulher que aquele é o seu lugar e ali vai ser o seu lugar para sempre. Queria poder dar o spoiler do final, porque o final é assim, uma coisa grandiosa e arremete toda a discussão, mas não soltarei esse spoiler porque leiam A Hora da Estrela. Mas agora, indo para Vidas Secas, o Graciliano traz personagens na mesma... a construção de personagem do Graciliano se aproxima um pouco dessa construção da Macabeia. Porque também são personagens que vieram do sertão e também são personagens pobres que vivem a seca, que vivem a miséria. Tem esses questionamentos sobre esse contexto mesmo. Então, é um outro marco da literatura, porque se eu não me engano, é o primeiro livro que a gente consegue ler de uma forma subjetiva. Como o livro foi construído em quadros, né, você pode ler o livro em ordens diferentes, que isso não vai influenciar na sua leitura. É um livro que possui pouquíssimos diálogos, o que é um pouco angustiante, mas que a gente, ao ler, vai entendendo que aquela falta de diálogos é por conta dos personagens que são tão carentes de tantas coisas, inclusive da própria palavra. Eles não conseguem se comunicar uns com os outros porque eles foi retirado o direito deles de se pronunciar, de falar, sempre de obedecer. Sempre essa ideia hierárquica de quem tem poder é quem tem conhecimento. Então, se essas pessoas que têm conhecimento, elas podem ditar o que eu devo ou não fazer. Então, é construindo essa ideia hierárquica de alguém que sabe mais e alguém que sabe menos. Agora me fugiu o nome dos personagens, eu estou até com o livro aqui. Deixa eu dar uma... Fabiano, sim, a Fabiano... Vitória. Como? Sim, a Vitória. Fabiano, sim, a Vitória, Mais velho, filho mais mais novo. isso, Baleia, que é a cachorra, Baleia. e falta e o papagaio. E o Soldado Amarelo. O Soldado Amarelo, se falou? Ah, Não tem... não, isso, Soldado Amarelo. Mas o núcleo principal é o Fabiano, assim, a Vitória, o filho mais velho, o filho mais novo, que não foram nomeados no livro por uma questão muito estratégica, que é pela construção da história, que é muito interessante, mas a gente fala disso depois. E é muito bom ter uma cachorra que chama Baleia, sendo ela do sertão. É muito legal essa construção que ele faz. É um autor também que tem diversas obras representativas na sua biografia. E a principal é o Vidas Secas. Essa daqui é a última, se eu não me engano, é a última edição. Mas, no geral, conta a história de uma família de retirantes que busca sempre fugir da seca. E aí vai mostrando a tristeza e o sofrimento dessas pessoas. Então, Deidson, o Vidas Secas, né, é outra obra linda, né, que carregada desse regionalismo, né, do modernismo, e que conta, né, o quão sofrida é a história do nordestino, né, que nem você falou, é uma família de retirantes que está ali sempre fugindo da seca. Tem a figura, né, da mulher ali, cansada, carregando o baú, carregando o menino, enquanto eles atravessam a caatinga, né, em busca de água, em busca de comida.
né? O Fabiano, que é esse pai ali, descrito pelo Graciliano, um cara que o pé tá machucado de tanto andar, aquele pé todo rachado. Assim, eu posso sentir, sabe, quando ele fala, quando ele descreve, especialmente assim, os primeiros 2, 3 capítulos, muito assim, o caminhar dele ali naquele sertão, né? Dá para sentir a dor daquele cara, a criança, né? O filho mais velho que tem ali no comecinho, o menino não tá sem força para andar, né? Essa figura da baleia, maravilhoso isso que você falou, essa coisa da cachorra no sertão chamar baleia, né? Que essa é uma ironia muito grande, né? Ele cita muitas vezes assim as costelinhas dela, né? Ela tão magrinha, a cachorrinha, né? E ela tem o nome de um animal aquático, né? Num lugar extremamente carente de água, um lugar extremamente carente de tudo, né? De alimento. E é muito bonito ver assim a trajetória dessa família. Algumas vezes ali o Fabiano se irrita quando o filho questiona alguma coisa, né? Ele fala: esses meninos estão questionando demais, porque eu sou vaqueiro, eu cresci assim, meu pai era assim, meu avô era assim, e o Graciliano, e em que sentido que ele fala isso? Ele cresceu acostumado a ser uma pessoa que não pensa muito, que tanto a Macabeia quanto o Fabiano e a família dele são pessoas tão sofridas, e os antepassados dele, que acostumaram a viver aquela vida e entender que aquilo não vai mudar, né? Tamanha a desigualdade, né, do nosso país, tamanha a disparidade de oportunidades. Então, são pessoas que estão naquele universo ali e que acostumam a viver aquela vida, né? Uma passagem também do Fabiano, né, com o Soldado Amarelo, aí também o Graciliano aborda essa coisa do abuso de poder, né? É lindo isso que você falou, assim, que é angustiante mesmo ter pouco diálogo no livro, e depois a gente entende por quê, porque eles são pessoas tão privadas de tudo que até de vocabulário, de como se expressar, são pessoas privadas, né? O Fabiano, em um dado momento da história, ele não consegue se expressar, se defender em relação a esse abuso de poder, essa injustiça que ele sofre ali com o soldado amarelo, né? E ele não consegue se expressar. E também, assim, acho muito doloroso essa relação dessa família com os animais, né? No início tem ali um papagaio, tem a cachorra-baleia, que nem o final da Macabeia, que é lindo, dá vontade de falar sobre, né, o desfecho da baleia, mas também seria um traje, né? A gente falar sobre isso aqui e tirar de quem tá lendo, de quem for ler, ainda não leu, for ler o livro. Mas assim, é maravilhoso. Eu consigo enxergar o Fabiano ou assim a Vitória, primos da Macabeia, primos da mãe dela, da tia dela, né? Em Vidas Secas também, né? Enquanto essa família está lutando para sobreviver no sertão, a gente também percebe ali uma grosseria, um machismo do Fabiano, até com assim, a Vitória, quando ele compara o andado dela com aquela toda desajeitada, parecendo um papagaio. Então você vê que o Graciliano teve essa sensibilidade também, né? Como é real. E aí eu toco num ponto assim, né? Já é difícil você ser marginalizado, nordestino e ser pobre no Brasil. Agora, junte isso a ser mulher, né? O quanto é difícil, tanto na pele da Macabeia, quanto na pele da Senhora Vitória. Então, assim, eu acho que a gente só tem a agradecer mesmo, né, a todos esses autores, a esse movimento modernista que... Aí eu não sei qual é a sua opinião, Deidson, até tô curiosa para saber. Você acha que o modernismo acabou ali em 1980? Ou você acha que não? Tem gente que diz que ele terminou em 60, tem gente que diz que terminou em 80, e tem gente que diz que ele continua, que ele nunca teve um fim. O que você pensa sobre isso aí para a gente terminar esse papo? Eu acho que ele está pairando aí entre nós ainda. Acho que é uma escola literária que influencia os escritores atuais, até porque a maior parte dos clássicos literários vieram dessa escola literária.
Só arrematando mesmo a questão do Vidas Secas e A Hora da Estrela são obras que se dialogam muito bem por conta dessa animalização dessas pessoas que são subalternas diante aos olhos da sociedade, a questão da falta, da carência de palavras, a questão hereditária, porque no caso do livro de Vidas Secas, tem o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo e o filho mais velho começam a repetir os mesmos gestos que o pai. Então tem uma questão desse tempo cíclico, onde falta perspectiva para um futuro melhor. E é por isso que a gente precisa continuar falando da importância da literatura nas nossas vidas, porque se você pega uma pessoa que se enquadra no contexto da Macabeia, no contexto do Fabiano, tem acesso a essa obra, se identifica com essa obra e se sensibiliza com essa obra, essa pessoa, alguma coisa vai mudar nessa pessoa. Alguma coisa vai mudar nela a ponto dela buscar um aprimoramento do conhecimento dela, um aprimoramento do pensamento crítico dela, um entendimento da importância dela ter autonomia sobre a própria vida dela. Porque esses personagens subalternos, marginalizados, eles dependem sempre de uma outra pessoa que detém de um poder que estão acima deles. Então não dá para a gente ficar num discurso de que é o que tem para hoje. Não, você não pode ficar. Você tem que realmente correr atrás, batalhar por um... Claro também, né? Não vou romantizar que é difícil também, né? Não é uma coisa fácil. Precisam de políticas públicas. Mas quando vem essa questão da taxação de livros, é algo que me bate muito forte, porque é um projeto para trazer fabianos, macabeias, mais fabianos, mais macabeias, pessoas que estão ali à mercê de pessoas que detêm de um poder e querem ditar o que elas devem fazer com as próprias vidas. É isso. Obrigada, Deidson. E só para finalizar, né, essa sua fala aí sobre, né, levando lá para o início da conversa a questão da taxação dos livros e que isso só vai, né, fabricar mais macabeias e fabianos cada vez mais afastados, né, do seu direito fundamental à cultura, à educação, que ao contrário do que o ministro falou, as macabeias, os fabianos, né, eles querem sim ler, eles leem sim. Tanto é que nas duas obras a gente tem personagens extremamente carentes, né, de uma formação enquanto leitores, uma formação educacional mesmo, mas você repara que a Macabeia, mesmo naquele universo dela de acreditar que ela tinha que ser feliz porque era assim, especialmente em relação ao final dela, ela tá buscando sempre a felicidade, né? Ela quer melhorar a vida dela em todos os sentidos, né? Ela tem uma ânsia ali de querer saber o que vai ser da minha vida e ela está feliz e sente prazer nas pequenas coisas, em escutar o barulho ali dos navios no cais. Então, e o Fabiano, no final ali, né? Tô dando um spoiler que não influencia em nada da narrativa assim, mas e principalmente assim a Vitória, que é a esposa dele, ela se preocupa com o futuro desses meninos. Eles começam a pensar: será que aqui no sertão esses meninos vão ter o mesmo futuro que eu? O Fabiano consegue ver os filhos dele só como vaqueiros, que nem ele, né? E lembrando aqui que toda profissão é digna, né? Mas a gente está querendo tocar no ponto da questão de passar a vida inteira naquele contexto sem acesso a nenhum tipo de informação, num contexto subalterno. E assim, a Vitória não, ela quer um futuro melhor para os filhos dela. Então, ao contrário do que o ministro pensa, né, a população brasileira, ela sim quer ler, ela sim é uma população que busca leitura, né, é uma população que merece, como todo mundo no mundo, né, esse acesso, e a gente precisa cada vez mais lutar contra qualquer tipo de castração, né, desse nosso caráter assim formador de opinião e de leitura. E é isso, Deidson, pode falar. E assim, mesmo se elas não quiserem também, é o direito delas terem acesso a isso, tem que viabilizar a cultura, tem que viabilizar
os livros, não é criando barreiras para que essas pessoas continuem não querendo. Elas precisam querer. Então, esse papo de que os ricos, os ricos leem, é falta de leitura da parte dele. Essa é a verdade. Com certeza, né? Você toca num ponto importante, né? Mesmo que não queiram, né? A gente sabe que muitas pessoas que não têm um hábito de leitura, simplesmente porque não têm acesso ou porque realmente isso é uma realidade no Brasil. Tem muita gente analfabeta ainda no nosso país. Então, não é culpa de ninguém. Se essa pessoa não tem um hábito de leitura, certamente não é culpa dela, ela não foi apresentada ela não, a esse universo. Ou se foi, ela não tem um acesso devido, ou então a vida dela tá tão imersa no sobreviver, no viver para sobreviver, que é o que a Macabé e o Fabiano, essa família fazem, que ela realmente não teve a oportunidade, né, de desfrutar, né, dessa alegria, né, desse portal transformador mesmo que é a leitura, né? Então a gente tem que cada vez mais falar sobre isso e mesmo que ninguém lesse porque não quer, é obrigação de um governo, né? Fazer com que essa população entenda que ela precisa ler e taxando o livro certamente não é lá, a gente não vai chegar lá desse jeito, né? Onde a gente precisa chegar. Mas é isso, Deidson, olha, eu te agradeço muito, né, a presença, esse papo delicioso aqui sobre literatura nacional, né? Vamos ter mais outros aí pela frente, né? Se Deus quiser. E é isso, seguimos aí firmes, né? Recomendando a todo mundo que leia A Hora da Estrela, que leia Vidas Secas. Vamos consumir literatura nacional, gente. É sobre nós, é sobre quem nós somos, né? E também queria pedir aqui todo mundo que está nos assistindo, se inscreve no canal da Sacol, comenta, né? Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo esse livro, muita gente está assistindo esse vídeo, já leu essas obras, né? Conta pra gente aí que parte que te tocou mais, o que te marcou, se concorda com o que a gente falou aqui, se discorda. Quem não leu, comenta aí o que vai ler, coloca aí na sua listinha de leitura, ativa o sininho para poder receber as notificações quando tiver mais conteúdo aí no canal, né? Sigam a Sacol nas redes sociais e muito obrigada. Obrigada, Deidson. Se você quiser dar uma palavra final aí pra gente. Eu que agradeço, foi uma ótima conversa e caso as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo queiram continuar esse papo sobre literatura, peço para que elas vão lá no meu canal, eu falo fazendo meu merchan aqui agora. O canal chama Em Outras Palavras, só digitar youtube.com/, em outras palavras, vídeos, e lá eu falo um pouco mais sobre literatura, sobre diversas obras, também falo sobre cinema, música, sobre cultura em geral, então vamos continuar esse papo lá. Valeu, gente. Obrigado.